Bom dia, meus queridos, paz do Senhor. Quero estar aqui trazendo aqui um posicionamento do canal Efraim, Márcio Eleutério por aqui. E eu quero falar a respeito daquele avivamento ou daquele mover que está acontecendo lá na Universidade dos Estados Unidos. Muitos canais estão se manifestando, muitos canais estão dando seu parecer a respeito do assunto. Mas os mesmos canais que estão se manifestando, as mesmas pessoas que estão replicando, compartilhando, e deve fazer isso mesmo, né? As coisas que refletem, né? As coisas de Deus devem ser compartilhadas mesmo, né? Mas não apenas aquilo que compete no sentido de isso faz sentido com o meu pensamento, então eu vou compartilhar, né? Então, em um modo geral, as coisas de Deus devem ser compartilhadas, com certeza. O mundo precisa saber o que Deus está fazendo. Então, deve ser compartilhada. Mas o problema não é o compartilhar, o problema é o entendimento, as coisas que as pessoas estão dizendo. Entende? Coisas, por exemplo, que não conferem com a palavra de Deus, não conferem com as Escrituras. E aí é problemático. Exemplo. Durante as eleições do ano passado, no finalzinho do ano passado para cá, você vê que muitas pessoas se posicionaram de um jeito. E o jeito que elas se posicionaram, quando acabou a eleição, deu ruim, deu errado. Aí elas tiveram que voltar atrás, né, regravar e falar, não, meu posicionamento desde o ano passado é assim, quando na verdade não foi. Você percebe? Então muitos falsos profetas foram expostos, né? E agora de novo, né? Muitos, abre aspas, né, muitos profetas estão se levantando. Vai vir avivamento para o Brasil. Não, o Brasil vai ser avivado. Olha lá, já começou lá em tal lugar. Então, queridos, presta atenção. Essa reflexão aqui de hoje, a gente vai começar em Atos capítulo 2, né? Vamos dar uma passadinha ali em Atos capítulo 2, vamos entender algumas coisas. Qual é a base bíblica para o avivamento acontecer. Aí depois a gente vai dar uma passadinha no profeta Amós. E a gente vai finalizar no profeta Joel. Lembrando que o profeta Joel, né? Infelizmente as pessoas querem falar de avivamento, mas fala só da parte que o Espírito é derramado. Não fala da outra parte. O que provocou? O que provocou Deus, né? O que chamou a atenção de Deus para Deus derramar então o seu Espírito sobre toda a carne? Então é isso que a gente precisa entender. Não é só o derramar. Deus não vai fazer as coisas por um acaso. Eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne porque me deu vontade. Ou eu vou escrever porque eu acho lindo isso. Não é isso, querido, que Deus está falando. Então vamos entender o que Deus está querendo dizer em derramar o seu Espírito. Compartilhar do seu Espírito. Trazer o seu Espírito, né, em contato com o Espírito do homem, a trabalhar dentro do homem, para fazer algo no homem. Então tudo tem um propósito. Então vamos lá, bem rapidinho, capítulo 2 de Atos. Lá o texto vai dizer que compunha-se um grupo, uma assembleia, uma congregação entre irmãos, inclusive os 12 apóstolos estão juntos, e seus familiares, né? Reunidos unânimes em oração, né? E aí de repente do alto do céu veio um vento forte e caiu o Pentecostes sobre os que estavam ali. O que eu quero dizer com isso? Então, o que provocou aquele Pentecostes ali? Primeiro, Deus está mostrando uma linha do tempo para a gente através das festas, né? Jesus vem, morre, né, na Páscoa. Durante o período da sua morte é comemorado, no caso, não comemorado, mas aponta para a festa dos pães ázimos, né? E ele ressuscita como primícias, né? Entende? Ele é o primeiro a ressuscitar entre os irmãos. E Paulo vai falar disso lá em Corinto, né? Depois, teria que se cumprir qual a próxima festa? É o Pentecostes, né? Só que o Pentecostes, ele se cumpre em duas fases, né? Então a primeira cumpriu em Atos 2, e tem uma outra agora para se cumprir. Mas é festa do Senhor, não é qualquer festa, querido. Isso que você tem que entender. É festa do Senhor, não é festa do homem. Não é festa do mundo. E essa festa não acontece quando eu quero, mas sim quando existe um tempo determinado por Deus.
para essa festa vir à tona, vir a cumprir-se, entende? Tanto é que o texto vai dizer lá, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ao cumprir-se. Então existe um tempo determinado para as coisas acontecerem, entende? Não é o homem que vai determinar quando isso pode ocorrer. Claro que um avivamento individual pode ocorrer quando eu quiser. É só eu marchar para dentro da palavra, buscar o Senhor Deus, que a minha vida vai ser avivada. Mas avivamento em massa precisa-se de tempo determinados por Deus, entende? É Deus quem que trabalha nisso, né? Ele que está na boleia, dirigindo. Então existe um tempo para isso acontecer. Então, ok. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aí tem 120 pessoas. Primeira pergunta, ou primeira indagação que eu faço, né? João Batista não pregou? João Batista não batizou pessoas, trazendo elas para o arrependimento e preparando elas para receber Jesus? Sim, é certo que sim. Jesus não pregou por 3 anos e meio, fazendo curas, sinais, milagres, dando testemunho e falando coisas profundas, né, a respeito nosso, inclusive, para o futuro. Sim, multidões e multidões seguiam Jesus, certo? Aí Jesus morre, ressuscita, e aí a palavra vai dizer que Jesus ainda ficou 10 dias depois de ter ressuscitado com os discípulos e aparecendo para muitas pessoas, isto é, dando instrução, pregando ainda, entende, querido? Fazendo algum trabalho ali, de maneira que as pessoas ficassem preparadas para receber o Pentecostes, ou se preparar para a festa do Pentecostes. Querido, se for olhar pelo trabalho e outro, não foi qualquer pessoa que fez o trabalho, entende? João Batista, o Senhor Jesus e os 12 apóstolos fizeram um trabalho de excelência. Por que só tinha 120 pessoas? Por que, queridos? Não foi feito um trabalho perfeito? Foi. Então onde que está o problema? O problema está nos homens, nas pessoas. O padrão de Deus, o padrão do Senhor Deus é muito elevado, é muito alto no requisito santificação, no requisito avivamento, seja qual for o tema, inclusive a festa. É padrões elevados, entende? A própria palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos, entende? Então, por todo aquele trabalho, só ficou como se Deus tivesse passado uma peneira. Olha, só 120 que está preparado para receber o Pentecostes, né? Para ser usado num avivamento. Então existe um alto padrão, querido, para acontecer o Pentecostes. E quando ele acontece, ele vem por meio da oração, sim. Concordo. Ele vem por meio da oração, da busca incessante, né, por Deus. Só que depois que ele vem aviva a pessoa de tal forma que a pessoa não consegue mais ficar quieta, calada. Ela vai começar a falar. É como se fosse um rio, entende? É como se tivesse você pegasse um lago, colocasse uma bomba atômica dentro do lago, sabe? Ele não comporta, ele não consegue, ele tem que pôr para fora. Vai espirrar água para todo lado. É um rio de água viva que explode dentro do seu ser. Um rio, entende, querido? O avivamento, aquilo que vem de dentro para fora. Você não consegue mais ficar quieto, parado, sabe? Você quer falar. É impossível entender essas coisas e não falar, entende? Você vai querer falar, é impossível ficar quieto. Por causa do tamanho da movimentação que há dentro de você. O que o Espírito Santo provoca quando tem um avivamento. Você quer falar, você precisa falar. E esse seu falar vai vir ousadia, vai ter sinais, vai ter prodígios. Vai gerar arrependimento nas pessoas. Você vai ficar arrependido. Você não vai se achar digno de ser um instrumento de Deus. E as pessoas vão se arrepender. Vai trazer arrependimento. Vai trazer salvação. E mais, o Espírito Santo, quando ele explode dentro do ser humano, ele vai glorificar Jesus. Ah, mas como? Vai fazer a pessoa ficar falando Jesus, 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, Santo, Santo Deus, Santo Jesus? Não, querido, não é isso. Ainda que isso é maravilhoso falar. 1 Pedro, capítulo 1, eu não sei se é 2 Pedro, eu sei que é o capítulo 1, não lembro qual carta, que se é a primeira ou a segunda carta.
ali por volta do verso 9, 10 e 11, Pedro está dizendo que o Espírito de Jesus estava nos profetas. Estava nos profetas. Ou seja, ali Pedro já está trazendo glória. O Espírito Santo está fazendo com que Pedro traga glória para Jesus. Olha, Jesus estava lá nos profetas do Antigo Testamento. Estava escondidinho lá, mas ele estava lá. Então o Espírito Santo vai fazer com que você glorifique a Jesus, que leve glória para Jesus. Se você foi avivado e esse avivamento não faz com que o Espírito Santo traga glória para Jesus, mostrando Jesus em lugares escondidos, num livro de poesia, por exemplo, como as pessoas dizem, né? Lá no livro de Cantares, eu estou dando um exemplo aqui, né? Você vai lá no livro de Cantares, lá é uma canção de amor, é uma história de amor, é um poema, né? É um dado histórico de um romance bíblico, mas não consegue ver Jesus lá. A pessoa não consegue ver Jesus lá. Então o Espírito Santo, quando é avivamento, ele vai mostrar para você onde é que Jesus está. Lá no Antigo Testamento. Na verdade, desde a criação, né? Começa por aí. Entende? O Espírito Santo vai trazer glória para Jesus, vai glorificar Jesus. Entende? Então esse é o papel do Espírito Santo dentro do avivamento. Então Pedro faz aquele discurso lá, já joga na cara das pessoas. Tá vendo o que Joel falou? E ele citou Joel, né? Só que ele citou só uma parte, Joel. Ele não citou a outra parte porque ainda não estava cumprindo. Porque aquela outra parte é para nós, compete a nós, né? Então a primeira parte ele citou. É a primeira fase da festa, né? É a segunda fase da festa. Então ele citou a primeira parte. E logo que ele cita, e as pessoas já perguntam, o que a gente deve fazer? Peraí. João Batista não pregou arrependimento? Sim. Jesus não pregou arrependimento? Sim. Por que essas pessoas ainda estão perguntando? É os mesmos. Por que essas pessoas ainda estão perguntando? O que a gente deve fazer então? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a palavra. Essa é a palavra que vai sair do Espírito. Arrependei-vos. E quem é arrependido vai ficar contrito. Vai ficar pisando em casca de ovo. Vai ser muito cauteloso com relação ao cuidado com o zelo com a palavra. Entende? E depois que acontece esse episódio, né? De arrependimento, gera tudo isso. Aí vem a quarta fase, vamos dizer assim. O quarto momento, né? O quarto momento dentro do avivamento. Vai vir a perseguição. Porque quando o Espírito Santo, né, tá dentro da pessoa, a viva pessoa, né, o ser ou os indivíduos, né, eles vão expor as Escrituras. E quando as Escrituras é exposta no seu sentido real, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão querer. Principalmente a liderança que está dentro do sistema religioso. Não vão aceitar de jeito nenhum. Entendeu? Aí vai vir a perseguição. Vai vir a perseguição. Entende? Então isso é avivamento bíblico, né? Segundo Atos capítulo 2. Agora vamos entender um pouquinho o que o profeta Amós está falando. Lembrando que os profetas, todos eles, né? Eles profetizaram para a época da sua época, né? A geração da sua época que estava em rebeldia com o Senhor Deus. Estavam precisando ser corrigidos e se corrigir diante de Deus, né? E os homens não queriam, de jeito nenhum. E Deus, na sua presciência, na sua onisciência, no seu poder de prever o futuro, ele sabia que o próprio povo dele, no ministério da nova aliança, iriam cometer os mesmos erros. Porque o erro está no homem, entende? Não está na palavra, não está no profeta. Está em nós o erro. Nós cometeríamos os mesmos erros que eles cometeram. Então, por isso que a profecia ela é duplo cumprimento, vamos dizer assim, até mais. Até porque a profecia ela é cíclica, né? Ela tem cumprimentos parciais em cada geração, entende? Os nossos pais da geração passada, do século passado, tiveram uma porção do cumprimento da profecia, entende? Nós estamos tendo, se nós não for a geração que vive do fim, a geração futura também vai ter um cumprimento parcial da profecia.
entende? Mas a totalidade vai ser desfecho só lá no milênio. Então, os profetas estão falando para sua época. Aí existe uma linha do tempo dentro da fala deles, né, nos capítulos, né? Mostra a primeira e a segunda vinda de Cristo, entende? E depois que Cristo voltar, pegar a igreja, fazer o que tem que ser feito, ainda vai ter um período na Terra com Jesus reinando, entende? E eles estão descrevendo esse momento também. Então é só ter esse cuidado, né? Ver o que serve para a época dele, ver o que serve para a nossa época e ver o que serve para o futuro. Tem coisas que não se encaixam ainda para nós hoje. Reino eterno, por exemplo, justiça eterna, essas coisas ainda não estão se cumprindo em nós. É só quando a igreja ressuscitar que vai ter essas coisas eternas, entende? Então o profeta Amós, né, é um profeta maravilhoso, inclusive, queridos. É um profeta que está sendo usado para mostrar a queda de Israel e para mostrar a queda da igreja. Sim, a queda da igreja. A igreja vai cair, vai tropeçar. É uma palavra esquisita, talvez você nunca ouviu, mas é uma verdade. Porque a palavra precisa se cumprir na totalidade. A palavra de Deus não volta vazia sem cumprir os desígnios que foi falado, né? E o profeta todinho está falando para a descendência de Isaac, para a descendência de José e para a descendência de Israel, que é o mesmo público. Em todos contexto de Monte Sião, a maioria das vezes é Monte Sião. É tempo do fim, não tem como você fugir disso, né? Não tem como você pular, se esquivar da palavra, entende? Ou você aceita, ou você fica pro lado de fora. Mas o profeta Amós então está dizendo, né, ali nos primeiros capítulos, né, se Deus falar, quem é que não vai profetizar? Até eu falei lá no início, né, da introdução do vídeo. Se Deus falar, quem é que não vai profetizar? Duas pessoas podem andar juntas se elas não estiverem de acordo? De jeito nenhum. Não anda. Não anda. Né? Não anda. Duas pessoas não vão andar juntas se não tiver acordo. Mas não quer dizer que se elas não entrarem em acordo, elas estão condenadas, né? O texto não diz isso, né? O que fica entendido ali é que um está certo e o outro está errado. O que está errado precisa reconhecer que está errado e se unir com o que está certo. E o que está certo Deus deixou para nós interpretarmos. Ele não deixou, não mostrou com o dedo, aquele ali que está certo, ele não mostrou. Mas ele disse ali nas entrelinhas, ele está dizendo que tem um que está certo e que tem um que está errado. Ou os dois podem estar numa posição diferente, mas que eles precisam chegar num ponto comum para andar junto. Mas o fato é que se tiver problemas de entendimento, problemas de acordos, né, com relação à palavra, não vão andar junto, de fato, né, com certeza. Mas ele fala também, né, o leão pode rugir sem ter pego alguma presa? Então, segundo as palavras dos profetas, a presa é os próprios homens, entende? É como se Deus estivesse preparando uma armadilha, né? Porque essa armadilha se chama Jesus, inclusive. Isaías fala que quando ele viesse, ele se tornaria pedra de tropeço para as duas casas de Israel, entende? Não porque ele é ruim, porque ele é mau, não, por causa do entendimento das pessoas, por causa da dureza do coração do homem. Por isso que ele se torna uma pedra de tropeço, uma armadilha. Está escrito isso, não é eu que estou falando, está escrito, ele é armadilha. Então essa expressão do leão rugir, ele ruge por quê? Porque ele já está antecipando, ele está falando, entende? Eu já peguei a minha presa, eu já sei o que é meu e o que não é meu. Então eu estou rugindo. Então o rugido do leão vai se repetir em Apocalipse, fazendo a gente se lembrar do profeta Amós, do rugido do leão. Por que Deus está falando do rugido do leão? Dentro de um cumprimento escatológico, que isso começou não só no profeta Amós, né? E aí depois, acho que a última frase que ele fala nesse enigma, né? Ou enigmas, o Senhor Deus não fará nada, absolutamente nada, sem antes ter revelado aos seus servos os profetas aquilo que ele pretende fazer. Então tudo que Deus vai fazer, ele revela antes. Então ele não vai pegar ninguém de surpresa com determinadas coisas. Essas coisas que vocês estão vendo, está escrito, foi predito. É claro que Deus não vai deixar ali a data, ó, tal dia vai acontecer isso, tal, isso aí não tem, sabe? Para Deus não tem importância, não é relevante isso, entende? Até porque ele não precisa de tempo para isso, né? Mas ele fala na palavra, né? Quando vocês virem terremotos, epidemias,
sinais no céu, essas coisas todas, né, vai chamar a nossa atenção. Olha, fique esperto, porque está chegando o tempo, está chegando a hora. Mas ele não está falando uma data, mas ele está falando para a gente olhar para a nossa volta, para as circunstâncias, porque tem coisas acontecendo. E dentro desses elementos que eu falei aqui de sinais, um deles, desses eventos, né, que vão acontecer no tempo do fim, um outro que ele vai falar ali no capítulo 4, né, do profeta Amós: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E essa fala vai se repetir 2 ou 3 vezes, porque tem a primeira vinda, né, que Israel precisa se preparar para encontrar com Deus, como João Batista veio e preparou o caminho, que eu falei no início da introdução do vídeo. Então Israel precisa ser preparado para se encontrar com Deus, com o Senhor Jesus. Mas tem a segunda fase do acontecimento, onde a terra vai estar um caos, o povo vai estar disperso. Então precisa de alguém vir com a mensagem, preparar o povo de novo para se encontrar com o Senhor Deus, porque está falando da segunda vinda. E essa preparação que é feita, né, por meio do ministério da palavra de Deus, essa preparação, o que acontece? O profeta Amós está dizendo que ele deu várias visões, inclusive, para o profeta Amós, né? 2 ou 3 delas Deus cancela, porque o profeta vai interceder. Não, Senhor Deus, não deixa o fogo queimar Israel não, porque ele é tão pequeno. Não, Senhor Deus, não deixa isso aí acontecer não, Israel é tão pequeno. Né, ele intercede e Deus anula, então não vai acontecer, não vou deixar isso. Só que aí, chega no capítulo 8, ele dá uma visão para o profeta Amós. Olha, eu estou vendo aqui essa cesta cheia de frutos, né, do verão. Lembra que Jesus falou? Quando começar a perseguir vocês por causa do meu nome, as guerras estão no seu auge, levante a cabeça de vocês, fiquem felizes, porque está próxima a vossa redenção, está próximo o verão. Ou seja, ele está fazendo a gente se lembrar do profeta Amós. Frutos do verão fala do tempo do fim. Inclusive, dentro dessa visão no início do capítulo, ele fala: chegou o fim para o meu povo. Chegou o fim para Israel da época, né, que o profeta está trazendo juízo. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir. Mas também chegou o fim para o povo que estão no Novo Testamento. Chegou o fim do quê? O fim do trabalho. Chegou o fim. Agora eu quero selecionar, agora eu quero trabalhar com um público que me ouviu e que vai me atender. Assim como lá em Atos, lembra que eu falei? Que eles trabalharam, né, por cerca de 4 anos, incluindo João Batista, Jesus e os apóstolos, para reunir 120 pessoas. É esse cálculo que a gente tem que fazer. Então o trabalho está sendo feito por toda a terra. Então, como é que fala? A rede está cheia, está lotada de peixe, tudo quanto é tipo. Só que agora tem que fazer uma separação. E essa separação é feita como? É o que o profeta vai descrever a partir de agora. Ele começa a falar dos eventos finais, ele começa a falar pro povo se converter, né? Ele fala assim: olha, Deus não aguenta mais os cânticos de vocês, esse louvor que vocês estão cantando, essas reuniões solenes de vocês eu não suporto mais. Porque chegou a hora, sabe quando chega aquele momento que Deus fala: basta, chega? Então, o profeta está escrevendo, ele está falando: eu não quero mais saber disso, não aguento mais esse tipo de coisa, né? Deus falando por meio do profeta: se convertam a mim, façam isso, façam aquilo outro, né? E a gente vê pela palavra ali que está sendo uma palavra atrás da outra de juízo contra o povo, né? E o profeta falando, e nas entrelinhas o povo não está obedecendo, o povo não está ouvindo o que o profeta está falando. E ele está descrevendo: vai chegar uma hora que esse povo, olha só que interessante, e eu não tinha percebido isso no profeta Amós, hein? Vai chegar uma hora que o povo vai dizer, vai chorar amargamente como a perca de um filho único. E esse texto aqui de profeta Amós, acho que é o capítulo, é o versículo 10, né? Do povo está chorando por causa da morte de um filho unigênito, um filho único. Você vê que Zacarias fala dos judeus. Quando chegar a última semana profética de Daniel, eles chorariam amargamente por causa daquele que foi transpassado com uma lança, né? Cada família vai chorar à parte, porque perderam, né, a sua oportunidade de estar com o Messias. Isso os judeus, a casa de Judá, mas a casa de Israel também vai passar por esse mesmo procedimento. O profeta está dizendo que eles tiveram tempo para reconhecer o Messias, eles tiveram tempo para andar com o Messias, mas não souberam aproveitar. Pode ler lá para você ver o capítulo 8.
não souberam aproveitar. E agora chegou o fim. Deus não deixa mais. Sabe só quando Deus fala que chegou o fim, Ele está dizendo, eu vou fechar a porta da graça, ninguém mais entra. Eu vou trabalhar só com o que eu tenho, o que eu já alcancei. Agora eu vou tirar a rede do mar e vou colocar na praia. Isso significa que não vai ter mais pesca. Significa que acabou a pescaria. E agora eu vou trabalhar só com os peixes que eu já apanhei. Lembra da presa que falou lá no início? O leão vai rugir sem ter apanhado a presa? Ele jogou a rede, pescou, trouxe a rede para fora. Agora ele vai selecionar os peixes. Isso tem um contexto mais refinador ainda pro fim, claro. Mas antes de chegar ao fim, ele ainda dá uma selecionada, porque ele quer trabalhar com o público no Pentecostes, assim como ele trabalhou lá em Atos 2. Então, chegou o fim para o meu povo. Eles vão chorar amargamente. Aí entra o verso, que é o verso chave do profeta todo. Eis que vem dias que eu vou enviar fome e sede na terra, mas não fome de pão e nem sede de água. Porque os homens vão andar de mar a mar, procurando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Não vão encontrar. Então essa frase de não encontrar a palavra, é óbvio que depois que as duas testemunhas profetizarem por meio dos 260 dias, para entrar na última metade da semana, vai ter um cumprimento ali de... um desfecho, vamos dizer assim, de os homens procurar, porque a igreja, uma parte foi para o deserto, a outra parte, né, tá dentro da cidade morrendo, mas eles não vão encontrar a palavra, porque ali já está mais do que fechada mesmo, a lacrada a porta da graça, né, o maná parou de cair, né, eles não vão encontrar também, mas existe cumprimentos parciais da palavra de Deus, como eu falei no início, né, a palavra de Deus não cai em esquecimento, isso Deus permite para ela, a sua própria palavra não cair em descrédito na mão dos homens, né, então tem seus cumprimentos parciais. Então, olha só o que Deus está dizendo. Ele vai enfiar fome e sede nas pessoas. E quando ele enviar fome e sede para as pessoas buscar ele, significa que essa fome e essa sede não é para avivamento, mas sim para a morte, porque ele está falando que ele vai matar. Porque a sequência do verso vai dizer que os jovens desmaiarão de sede. Ué, como que os jovens vão desmaiar de sede? Se Deus está dizendo que ele vai enviar fome na terra e sede, não de comida nem de água, mas sim da presença de Deus, da palavra de Deus. E logo em seguida ele diz, e os jovens e as moças formosas, as virgens formosas, desmaiarão de sede. Sabe como você chega num lugar que tem muita água, você está com sede, você bebe água e não mata a sede? Bebe água, dói a barriga e não mata a sede. É isso que iria acontecer. Como você está vendo diante dos seus olhos. Multidões e multidões indo em um certo local, lá na universidade. Mas não vai ficar só lá. Isso vai acontecer no mundo inteiro. As pessoas vão se reunir, buscar a palavra. Deus coloca uma sede, a garganta fica seca e as pessoas querem buscar. Mas como eu disse no início, Deus conhece o coração e sonda as mentes. Como que você vai buscar Deus em oração, em louvor, ou até mesmo na própria pregação, né, que existe hoje? Como que você vai buscar a Deus, né, através do louvor, da adoração, nas próprias pregações deles, né, esquecendo-se de que existe um alto padrão da parte do Senhor Deus. Sabe, no ano passado, durante as eleições, eu gravei alguns vídeos. Eu disse, olha, o povo está orando muito, né? A igreja está orando muito por causa disso, mas isso não vai acontecer. Porque a mensagem, o comportamento da igreja, as pregações da igreja atual não condiz. Deus não vai responder, Deus não está agindo nisso, né? Se não houver uma mudança, primeiramente, dos que estão buscando, com relação à pregação, o entendimento a respeito do Senhor Deus, não vai adiantar ir buscar Ele só da boca para fora. Os lábios estão se mexendo, meus joelhos estão dobrando, meu coração está quebrantado de tanta emoção. Mas se não tiver um arrependimento, se não tiver uma causa justa para buscar Ele, eu me refiro a essa causa justa no requisito padrão dele. Entende, queridos? Então muitas pessoas vão buscar a Deus, mas não vão encontrar. Elas começam na oração. Você vai ver que amanhã, hoje é terça, amanhã vai fazer
2 semanas, né, de busca intensa lá na universidade. 2 semanas de busca pela presença do Senhor Deus. 2 semanas. Aparentemente até agora nada aconteceu. Outros lugares já estão começando a fazer isso. E isso vai se espalhar no mundo inteiro. Eles vão buscar. Porque Deus envia fome e sede. Primeiro é a sede, né? Porque eu quero beber água. Então as pessoas vão para a oração. Porque a primeira... O pontapé inicial da busca pelo Senhor Deus é claro que é a oração. E a oração, o efeito da oração vai te levar para a palavra. Então eles vão orar muito. Quando eles se derem conta, falam, peraí, a gente orou demais já, a gente adorou demais já. Vamos equilibrar as coisas, né? Talvez a gente não está vendo muitas coisas acontecer ainda, porque a gente precisa ouvir um pouco a palavra. Porque a gente está falando, clamando, e a gente não está dando tempo para o Senhor falar. Vamos deixar Deus falar conosco agora, vamos aquietar o nosso coração e vamos começar a ouvir a palavra do Senhor. E aí esses jovens vão procurar liderança. Vão procurar liderança, as pessoas vão procurar liderança, eu quero ouvir palavra, prega para mim, quero ouvir palavra. E aquela mensagem que vai ser pregada não vai alimentar, não vai saciar a fome, a pessoa vai continuar com fome. Por quê? Porque o problema não está na pessoa, o problema não está na busca, mas sim na mensagem, na comida que está sendo servida. Deus quer que o homem olhe para dentro de si e veja, nossa, o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo? Por que Deus não está respondendo? E eles vão começar a perceber que a mensagem deles não está correta. Aquilo que eles estão dando para comer para o povo é água, é comida azeda. Comida que estava no armazém há anos, sabe? Formatada há muitos anos. É uma comida que vem sendo empurrada com a barriga. Sempre aquela mesma comida. E aquela comida está fazendo mal. E a pessoa não percebe que aquele alimento, que aquela água está envenenada, que ela está bebendo água envenenada, que ela está comendo uma comida que não presta. E ela vai começar a perceber. O que precisa ser mudado é a mensagem, é a conduta. Então precisa vir o arrependimento por causa da comida, por causa do que foi falado, do que foi gerido. Outras pessoas, você fez com que elas digerissem isso. Então vai te trazer um amargor no estômago. Vai te trazer um arrependimento profundo. E você vai começar a clamar. Você vai começar a invocar o nome do Senhor. Perdoa-me. Ensinei errado. Perdoe-me. Eu dei uma comida azeda para fulano. A nossa comida está estragada. Perdemos a lei de Cristo dentro do templo. Precisamos encontrá-la de novo. Nos ajuda, Senhor Deus. Queremos te obedecer à sua lei, não à nossa. E aí vai começar um avivamento. Por que eu disse desta forma? É claro que poucos minutos, não dá para falar aqui de todo o profeta Joel, né? Desculpa, o profeta Amós. Porque ele é muito extenso, né? Pensa você resumir milênios, né, em poucas palavras. Não tem jeito, né? De assuntos, né? Mas a gente consegue detectar os tempos, né? Por meio das falas dos profetas. Então vai vir essa busca. E essa busca vai findar no desmaiar dos jovens, né? As virgens vão se desmaiar. E quando isso acontecer, que eles ficarem desmaiados de tanto buscar e não ter recurso, não ter resposta, vai vir aquele sentimento, né, de derrota, de frustração. E é justamente isso que Deus quer provocar no homem. Só que aí já vai ser tarde, né? Não vai ter mais jeito. A não ser que a pessoa perceba e faça como eu vou instruir aqui agora. Ir lá no profeta Joel e entender como que o profeta Joel está profetizando esse avivamento. Qual é a causa que vai trazer um avivamento para a terra? Então vamos entender. Capítulo 2 de Joel, a partir do verso 15, se não me falha a memória. Quando o texto lá começa a dizer: convertei-vos ao Senhor vosso Deus em choro, em pranto, em luto. Rasguem o vosso coração, mas não as suas vestes. Ou seja, rasgar o coração significa contexto de nova aliança. Porque na antiga aliança, quando eu queria demonstrar para Deus um arrependimento genuíno, a primeira coisa que eu rasgava era minhas vestes. Porque as vestes fala de justiça, fala de redenção, entende? Fala de bastante coisa, as vestes, entende? Mas principalmente da justiça. Então quando eu rasgo as minhas vestes, eu estou dizendo para Deus: a minha justiça não presta. O que eu entendo a respeito de justiça está errado. Me ensina. Vou rasgar minhas vestes para que o Senhor coloque novas vestes em mim. Me ensine a ser justo e a praticar a sua justiça.
Então Joel está dizendo, não rasga suas vestes, rasga o coração. E detalhe, o mais importante, chorem os ministros, chorem, orem os sacerdotes, dizendo assim, desviamos de ti, Senhor, poupa a tua herança, não permita que esses jovens morram de sede. Nós estamos arrependidos, demos comida, demos água envenenada, demos comida estragada para o povo, e agora o povo está morrendo, o povo está perturbado na terra, e os povos estão desmaiando, sede e morrendo de fome, por nossa culpa. Presta atenção, queridos, o avivamento de Atos 2 começou com os líderes, os 12 apóstolos estavam presentes, eles estavam ali, e eles, com certeza, a oração deles era essa. Mesmo tendo ouvido Jesus, mesmo tendo ouvido João Batista, mesmo tendo ouvido Jesus ressurreto por 10 dias, certamente a oração foi essa: poupa a tua herança, perdoa o nosso pecado, muda a nossa sorte. Não permita que as nações zombem da tua herança, dizendo, perguntando, onde é que está o seu Deus? Porque é isso que vai acontecer daqui a uns dias, se já não estiver acontecendo. Se você olhar agora em época de carnaval, a resposta que o mundo está dando é essa: onde é que está o Deus de vocês? Por que vocês não proíbem da gente pular o carnaval? Vocês pensam que isso não vai acontecer? Vai acontecer sim. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, não vai acontecer carnaval. Tá vendo o sol ali, ó? Tá vendo o sol ali? Eu vou movimentar ele com as mãos e ele vai até onde eu quero. Tá vendo a guia? Vai chover da guia para lá, aqui não vai chover. Atrás de mim vai chover. Esse círculo aqui não vai chover. Vai acontecer, querido. Mas depois da derrota, depois da queda. Antes da queda não tem avivamento. Segundo as palavras dos profetas, segundo os requisitos do Novo Testamento, não tem avivamento antes da queda e antes da derrota, antes da apostasia. Tá aí uma palavra interessante, apostasia. Apostasia nada mais é do que o desmaiar. Desmaiar de tanto buscar a Deus e não encontrar. Correr de mar a mar, não encontrar a palavra do Senhor Deus. Por que não está encontrando? Porque não está tendo arrependimento, porque não está tendo mudança de comportamento. Por isso que o profeta Joel, Deus deixou mastigadinho, querido. Deus deixou certinho ali pra gente. Orem assim: poupa, Senhor, o teu povo, a tua herança. Não permita que eles sejam envergonhados. As nações estão zombando da gente. Onde é que está o seu Deus? Por que você não para isso? Por que você não parou a pandemia? Por que você não para o carnaval? Por que você não para essas coisas acontecendo? Os riachos estão transbordando. Os terremotos estão acontecendo. Cadê o seu Deus? Por que você não faz alguma coisa? Porque se você fizer alguma coisa e a gente perceber que Deus está com você, a gente vai se converter a vocês. Só que a igreja não consegue enxergar isso. A igreja não consegue ver isso. O maior exemplo que a gente vê agora recente, não faz 2 meses. A igreja foi envergonhada nessas eleições. Todo mundo, toda a igreja estava orando, jejuando. Não, porque a direita vai vir, porque a direita vai tomar posse, porque a direita é isso, porque é 22, porque é 22. E foi o maior vexame, foi a maior vergonha. Mas ninguém se arrependeu. Ninguém teve a coragem de colocar a cara e falar: olha, eu estava errado. Ô Senhor, me perdoa, eu estava errado. Eu estava orando por uma coisa que o Senhor não estava trabalhando. Mas a pessoa não tem coragem nem de reconhecer o erro de um simples, abre aspas, de um simples evento como esse, porque foi só no Brasil. Mas agora a gente vai ver um evento mundial acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo vai ficar de joelho, o mundo vai orar, o mundo gospel, tá? Entenda isso. O mundo gospel vai ficar de joelho, o mundo gospel vai orar, o mundo gospel vai fazer paralisações. Não passe nessa rua porque essa rua que agora vai ficar pra gente fazer oração. Essa loja não vai funcionar mais porque a gente vai fechar ela, porque a gente quer ficar orando aqui. Essa praça que agora vai ser chamada Praça da Oração. Vocês vão ver o mundo fazer isso. Mas por quê? Porque tem segunda intenção. Não é um arrependimento genuíno. É algo que eles querem fazer por emocionalismo. Não quer fazer de acordo com a palavra. A palavra fala para arrepender. É para arrepender dos caminhos. Estamos comendo comida envenenada. A comida está estragada. A água está envenenada e a gente
quer se voltar para o Senhor. Perdoa o nosso pecado. Ou seja, Joel está dizendo que a liderança vai fazer isso. Chorem, ministros, sacerdotes, entre o pórtico e o altar. Pórtico fala da estrutura, pórtico fala da divisão, da extremidade das paredes. É ali no púlpito que tem que acontecer o arrependimento, entende? É o líder que tem que entender, é do líder que tem que partir isso. Quando a gente vê um líder como Edir Macedo, Valdomiro, R.S. Soares, Agenor Duque, esses que têm um perfil de milhões de seguidores, estão na nave da igreja, vamos dizer assim, abre aspas, estão na liderança do mundo gospel hoje. Quando um destes homens colocar a cara na mídia, no telefone, sei lá, numa gravação, e dizer: perdemos a lei de Cristo dentro do templo, dentro do nosso sistema. Temos água envenenada para o povo. Demos comida pré-cozida, comida azeda, comida coalhada, comida embolorada para o povo. E o povo está doente, o povo está desmaiando, o povo está morrendo. E a comida que a gente serviu, não fomos um bom garçom. Não nos preocupamos com a preparação do alimento. O alimento que a gente serviu não prestou, Senhor Deus. Nos perdoa. Pode ter certeza. A partir dessas palavras, a partir deste reconhecimento de pecado, partindo da liderança, você vai ver um avivamento como nunca acontecer nessa terra. Mas enquanto a liderança não reconhecer o erro, que o caminho está errado, Deus não é irresponsável, querido. E eu não vou falar da linha pré, mas eu falo de todas as denominações, porque cada denominação tem a sua doutrina, tem a sua linha de pensamento, a sua linha que segue. E quando a gente examina uma por uma, todas elas têm um ponto, tem um defeito, tem uma coisa bizarra que não está na palavra. Agora, como que Deus simplesmente vai derramar um avivamento em cima de uma doutrina, seja qual for a denominação, sem ter uma correção da mensagem no caminho? Sabe, Deus não vai atropelar, Ele não vai passar o carro na frente do boi. Se não houver arrependimento da liderança, sinto muito, não vai ter avivamento. Não vai ter avivamento. Então o avivamento parte da liderança. Quando a liderança entender e reconhecer que errou, que precisa voltar atrás, desconstruir tudo que foi construído e começar uma nova etapa de evangelho na sua vida, na sua igreja, na sua denominação, na sua casa, em todos os sentidos, pode ter certeza que daí você vai ver um avivamento genuíno. Vai explodir o avivamento. Com, sabe, coisas até difíceis de falar, né? Porque se o próprio Jesus disse: maiores coisas do que estas vocês vão fazer. Então tudo que a gente viu nos evangelhos, todos os eventos miraculosos que a gente percebeu na leitura, ali no livro de Atos, né? É fichinha, perto daquilo que Deus quer fazer com o seu povo. Mas o povo que se arrepender, o povo que fizer parte da eleição destes que vão passar pela peneira, e Ele vai derramar o seu Espírito. Entende? Lembrando que Ele é um ser que pensa. Ele não é um ser irresponsável. Ah, faz 20 dias que está orando, vou dar o Espírito para vocês. Nananina, não. Você pode orar uma década. Se não tiver arrependimento no coração, se não tiver mudança de caminho, não vai ter avivamento. Vai ter emocionalismo e vai ter aquele espírito agindo, que eu falei alguns dias atrás, que começou lá no livro dos reis, né? Quem que vai enganar Acabe por mim? Eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. E eu vou enganar Acabe assim, então vai. E não pense que aquilo lá foi só para a época de Acabe, não. Aquilo lá é uma sombra de uma realidade maior no futuro. Por isso a gente vê tantos falsos profetas, tantas mentiras no meio do povo de Deus. Tanto escândalo, tanto engano. Percebe, queridos? Então é isso, queridos, que eu queria deixar aqui, essa reflexão. E eu já faz mais de uma semana que eu quero gravar a respeito disso. E eu não pude, não tive mesmo. Hoje eu tive que dar uma escapulida do trabalho ali, forçadamente, para poder gravar, porque não está tendo condição.
Eu estou tendo muita limitação no requisito tempo para gravar. E você sabe que atrás da gravação tem uma série de coisas para a gente fazer. Não é simplesmente apertar o botão aqui e sair gravando e falando o que quer e o que pensa. Não é isso. Tem uma enorme meditação, um enorme tempo investido de oração e de cuidado e de zelo com a palavra. Para daqui embaixo, nos comentários, vocês vão ver o tipo de zombaria e o tipo dos comentários que vão surgir, né, agora. Mas mais para frente, quando as coisas se desenvolverem e desenrolarem melhor conforme está escrito, aí pode ser que os comentários mudem, mas até então vai ser chacota e piada a meu respeito. Vai ser comentários contrários àquilo que eu falei aqui, porque eu estou contra esse movimento, contra aquilo lá. Agora olha só, eu esqueci de falar um dado importante. O movimento lá começou com os jovens, né? E a liderança simplesmente deixou ali. O espírito está agindo, eu vou dar liberdade, pode agir à vontade. Você percebeu que durante todo esse período que eu falei, já deu mais de meia hora, todo esse período que eu falei aí, você viu que Atos 2, o avivamento aconteceu porque os pais, a liderança, os pilares da igreja estavam presentes. Joel capítulo 2 está profetizando um avivamento futuro, né, que transcende o tempo de Atos 2, que a liderança estaria envolvida. A liderança ia ser os primeiros a rasgar seu coração e não as vestes. A liderança ia chorar, os ministros iam proclamar um santo jejum, ia reunir a assembleia solene, todo mundo ia. Mas não para buscar avivamento, mas sim para buscar o perdão, para buscar misericórdia, para buscar a face do Senhor Deus, para ele não cumprir à risca o que ele falou. Porque se o povo não orar, se o povo não se arrepender, isso vai acontecer em massa. E está lá escrito, pode ver, multidão e multidão de cadáveres, de gente que desmaiou por causa da sede e por causa da fome. Orou tanto que a garganta secou, ao ponto de não poder mais falar. Tentou ouvir de todas as formas. E tá aí um detalhe importante. Ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir não é para você ouvir com o ouvido físico. Ouvir o que o Espírito diz é ouvir com o coração. Porque o que foi profetizado a respeito da nova aliança, principalmente de Jeremias, é principal para falar nisso. Capítulo 31, verso 31, a partir daí. Que a nova aliança as leis seriam impressas na mente do ser humano e as leis de Cristo seriam escritas no próprio coração do ser humano. De maneira que aquele ser humano que fosse selado e alcançado por essa nova aliança, ele teria no seu coração as leis de Cristo. Então, quando eu quero consultar Cristo, quando eu quero ouvir Cristo, eu vou ouvir o meu coração. Isto é, se as leis de Cristo estiverem no meu coração. E para as leis de Cristo estiver no meu coração, eu preciso de todo o contexto da palavra. Porque Cristo não está só no Novo Testamento. É que nem eu disse no início. Cristo está na Bíblia inteira. E eu preciso fazer um apanhado, um resumo da vontade dele, o que ele quer e o que ele não quer. Seja no Antigo, seja no Novo. Então eu tenho que estar no meu coração. Entende? Então, tendo isso em mente, você vai ouvir seu coração. Agora, se você não tem costume de ler, ouvir, e gosta só do oba-oba, bam-bam-bam, profetada, profecia, línguas, gritaria, sinto muito te dizer, você nunca vai ouvir o Espírito. Você vai ouvir o Espírito físico. Ou o irmãozinho, a irmãzinha usada por aquele Espírito que vai vir profetizar no seu ouvido coisas boas, gostosas de ouvir. Isso você vai ouvir sempre. Mas ouvir o coração, ouvir o que Jesus tem a dizer, você não vai conseguir. Porque é que nem eu disse, né? Você está buscando outra coisa, não a Deus. Sinto muito te dizer, mas é isso. Com a sua boca você está falando que está buscando Deus, mas o seu coração está dizendo outra coisa. Porque quando a gente busca Deus, Deus tem que estar no nosso coração, querido. Está lá nos princípios básicos de salvação, Romanos 10. Está perto da tua boca, está no teu coração. É só orar, é só clamar. É claro que é contexto para salvação, mas é uma aplicação para todo tipo de coisa que você pensar. É no coração. Gálatas 4, Paulo fala que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para morar no nosso coração. Jesus habita no nosso coração. O nosso coração é o trono de Cristo.
É ali que ele mora, é ali que ele fala. E é ali que você deve ouvir. Então quando, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, você ouve: ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Não é ouvir com o ouvido físico, porque o ouvido físico vai pegar tudo quanto é tipo de mensagem. Você pode ouvir 1000 pregações com o ouvido físico, mas você não vai discernir a voz correta do pastor. Mas se você ouvir com o coração, você vai poder discernir a voz do pastor. E você vai poder seguir o pastor. E ele vai te mostrar onde é que é o pasto, onde que tem pastagem, né? Você vai se alimentar. E você não vai ficar com fome nem com sede, porque você vai estar alimentado, entende? Alimentado e instruído para as coisas que devem acontecer em breve. Amém, queridos? Agora sim, fechando o vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.